Olá, vamos começar agora, né, nossa videoaula. Vamos falar sobre começar esse módulo, né, que é a organização do processo de trabalho em enfermagem. Então, como que surgiu todo o processo de trabalho? Dentro do processo de organização desse trabalho todo, a gente tem as teorias administrativas, né? Então, a gente tem Fayol, que ele define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, eu preciso, dentro do meu âmbito de trabalhos, dentro da minha organização, seja a organização de uma simples tarefa de organizar a nossa própria casa, como também no âmbito hospitalar, numa empresa. A gente tem que saber organizar as nossas tarefas, a gente tem que saber comandar, né? Determinada situação, a gente precisa coordenar todas as situações que possam ocorrer durante a prestação dessa assistência, né, no nosso caso, na assistência à saúde ao paciente, e a gente precisa controlar todas as possíveis eventuais atitudes, problemas, atitudes que possa vir a ocorrer durante essa prestação de assistência, né? Puxando um pouquinho mais para o nosso lado da enfermagem. Então a gente sabe que foram essas cinco ênfases, né? Então, conforme foram se colocando em prática todo esse passo a passo, vamos colocar como se fosse um passo a passo. Dentro da abordagem neoclássica da administração, Peter ele veio estudou essas cinco vertentes e falou assim: poxa, vamos ver aqui, vamos mudar, né? Vamos organizar melhor. Então aí a gente conseguiu chegar no planejar, organizar, dirigir e controlar, que não muda muito na verdade. A gente precisa planejar a nossa ação, né? Dentro da enfermagem. Um curativo, por exemplo. Eu vou planejar todo o meu processo. Eu vou pegar meu material, eu vou reunir numa bandeja, eu vou organizar o passo a passo. Primeiro eu dou banho no leito, depois eu faço o curativo, depois eu vou dirigir toda essa ação e vou controlar. Então, deu tudo certo, faltou tal coisa. Então, a gente organiza todo esse processo de trabalho. E a partir do momento que a gente organiza esse processo, todo esse processo, a gente consegue chegar no resultado final da melhor maneira, né? Atingindo todos os nossos objetivos. Então, a gente tem os princípios gerais da administração. Dentro desses princípios gerais da administração, a gente tem o corpo social. Então, o que é o corpo social? Ele é uma rede de relacionamento social. Então, o que é esse relacionamento? Eu na minha empresa, a gente tem a nossa equipe de enfermagem, né? A gente tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente tem o secretário de unidade, a gente tem o médico, a gente tem o fisioterapeuta. Então, a gente é um corpo, né? Nós somos... nós somos o grupo que está ali para planejar o cuidado do paciente, né? Eu, como a minha função como enfermeiro, técnico de enfermagem com as suas funções, o secretário com as funções dele. Então, ali a gente não tá ali naquela rigidez, né? Somente o enfermeiro que manda na assistência ao paciente, somente o enfermeiro que manda na unidade. Não, a gente é um trabalho em equipe, né? Eu, como enfermeiro, com as minhas atribuições, o técnico com as atribuições dele, o secretário com as atribuições dele, o fisioterapeuta com as suas atribuições. Então, a gente chega num corpo social, né? Então, nós somos o corpo daquela unidade. Nós somos quem está ali para executar as nossas ações, os nossos cuidados ao paciente. Então, mediante a isso, Fayol ele enumera vários tópicos, né, que são aplicados com frequência nessa assistência. Então, a gente tem a divisão de trabalho. Então, o nosso trabalho ele tem que ser dividido conforme as tarefas.
enfermeira, tenho as minhas tarefas a serem atribuídas. O fisioterapeuta, ele tem as suas tarefas a serem atribuídas. O médico, ele tem as suas tarefas a serem atribuídas. Então, existe uma divisão do trabalho. Para que cada especialidade atue ali na assistência desse paciente da melhor maneira possível. Da mesma forma, numa empresa. Então, assim, o porteiro, ele exerce a sua função. O administrador exerce uma função diferente. O recepcionista exerce uma outra função. Então, existe uma divisão do trabalho conforme a especialidade de cada um. Então, se eu sou enfermeira, eu tenho a minha formação, eu tenho a minha especialidade, o médico tem a dele, o fisioterapeuta tem a dele. Então, todos unidos a gente consegue prestar o serviço de qualidade, mas para isso a gente precisa de divisão do trabalho. A mesma coisa o enfermeiro quando divide as tarefas dentro da unidade. Então, divide as enfermarias, divide a quantidade de paciente correta para cada técnico, divide quem vai fazer tal coisa, quem vai no CME, quem leva expurgo. Então, tem que ter-se uma divisão desse trabalho, até porque para que a gente não sature e fique uma única classe ou uma única pessoa sobrecarregada. Aí a gente tem a autoridade e a responsabilidade. Vamos sempre puxar para o nosso lado, né, da área da saúde, né, da área da enfermagem. Então, o enfermeiro, ele tem autoridade para delegar tal função. Porém, ele também tem que ter a responsabilidade, porque eu preciso delegar uma função a um determinado situação, um técnico de enfermagem, só que eu também preciso fazer-se obedecer. Então, assim, eu chego lá e falo, Maria, você vai fazer o CME hoje, né? Pega a listinha, ele vai lá no CME e faz a busca dos materiais necessários, né, para fazer a organização do processo. Mediante essa ordem, né, vamos colocar como ordem que eu passo a esse outro colaborador, eu preciso depois verificar se aquele comando que eu dei foi realizado, foi feito ok. Então, eu preciso saber delegar função, ter autoridade com a minha equipe, mas eu também tenho que saber organizar toda a situação e saber cobrar também. Então, a gente tem também, ele traz a disciplina, que a gente ter respeito com as regras. Regras existem em qualquer lugar. Na nossa casa existe regra, no nosso trabalho temos regra que a gente precisa cumprir. Um exemplo, na minha casa, a gente de regra limpar a casa de manhã e à tarde. Na minha empresa, onde eu trabalho, meu horário de entrada é das 8 às 5 da tarde. Entrada às 8 e saída às 5. Então, são regras que eu preciso cumprir. Então, ele traz também a unidade de comando. Então, cada agente para cada ação. O que significa isso? Só deve receber ordens de único chefe. Sabe aquela história assim? Muito chefe para pouco índio? Então, assim, na minha unidade, eu sou enfermeira e eu tenho 5 técnicos. Então, os 5 técnicos estão sobre a minha responsabilidade. Então, eu, como enfermeira, eu dou uma voz de comando à minha unidade. Então, a minha unidade, né? Os meus técnicos na UTI, por exemplo. Então, eles têm a visão do enfermeiro como seu chefe. Então, se acontece alguma intercorrência, ou se acontece alguma coisa dentro da unidade, esse técnico ele vai se delegar ao enfermeiro da unidade, que é o chamado chefe. Enfermeira, meu paciente está fazendo febre. Vamos chamar o médico para olhar? Então, ele tem que ter aquela visão que existe um enfermeiro ali e que ele é o chefe, ele é o organizador, ele é quem vai facilitar todo o trabalho e ele que vai buscar resolver situações mais complicadas. Aí ele traz também que existe a subordinação. Então, eu como enfermeira, eu sou subordinada à minha supervisora, que é subordinada ao meu gerente de enfermagem. Então, assim, vamos dar um exemplo. Aconteceu um atrito dentro da equipe. Então, a equipe tem o enfermeiro como seu subordinado, né?
equipe técnica. Ah, enfermeira, aconteceu uma confusão, a gente se desentendeu no horário de almoço e a gente acabou tendo um conflito. Então, esse enfermeiro da unidade, ele vai tentar resolver esse conflito, né? Um exemplo, um conflito. Ele vai reunir e tentar resolver. Quando ele não consegue, aí ele passa para sua supervisão, que vai passar para sua gerência de enfermagem, que vai tentar resolver esse problema. E sempre respeitando, né, essa hierarquia para a gente conseguir solucionar os problemas dentro da unidade. Isso é só um exemplo, pode ser problemas com materiais, problema com estrutura, isso vai depender do que acarretar dentro da unidade. Aí ele traz também a remuneração de pessoal. Ele traz que essa remuneração ela tem que ser justa, de acordo com aquilo que a gente vai executar. Vamos trazer sempre esse comparativo à nossa categoria. A nossa categoria ele tem um salário base. Um exemplo, R$ 1.600 é o salário base da categoria de técnico de enfermagem. A técnica de enfermagem X vai trabalhar no hospital Y, né? Então, esse salário base, ele é aquilo que é estipulado pela categoria. O que às vezes não pode, não é que não pode acontecer, mas ele traz essa remuneração de pessoal justa. Você vai em um outro hospital e o salário é R$ 1.000 e você vai desenvolver as mesmas atividades. Então, isso é uma remuneração injusta, né? Então, a empresa ela tem que ter um equilíbrio ali, né? Vamos pagar o que é certo para cada atividade. É a mesma coisa, uma dúzia de banana valer R$ 10 e você vender a dúzia de banana a R$ 6, né? É uma remuneração não justa aí. Aí ele traz também hierarquia, né? A hierarquia é muito importante. Ela funciona ela vem, né, para facilitar todo o processo de trabalho, seja no hospital, seja em casa, seja numa empresa. Então, assim, que aconteceu algum problema com a equipe técnica, ela se direciona ao seu, né, enfermeiro-chefe, a sua chefia imediata, traz a situação, ou o problema, ou a falta de material, ou a falta de recurso, ou a falta de pessoal. Então, assim, esse enfermeiro tenta resolver, quando ele não consegue, ele vai para sua supervisão de enfermagem, que quando a supervisão não consegue, ele vai para a gerência de enfermagem. Então, existe uma hierarquia, né? Tá faltando gazinha, você não já vai direto no gerente de enfermagem para informar ele que tá faltando gases, por exemplo. Você procura primeiro o seu enfermeiro, né? Para que ele possa estar ali tentando resolver toda essa situação. Aí ele traz também que existe, para mim é um dos primordiais, né? A ordem, né? Essa ordem ela vem para estabelecer um lugar para cada coisa. Então, a gente em casa, a gente organiza o nosso ambiente, né? A nossa casa, da mesma forma, nosso trabalho. Então, existe um lugar, um armário para armazenar material, o computador fica num local específico, o relógio de ponto ele fica num local específico. Então, a gente precisa ter essa organização, né? Organizar todas as coisas. Para quê? Para facilitar o funcionamento do setor. A mesma coisa a gente em casa, né? Em casa a gente deixa a roupa jogada no chão. Não, a gente tem o cesto de roupa suja já no ponto estratégico para que a gente consiga manter uma organização, ter roupa jogada no chão, sapato jogado no chão, prato no chão, da mesma forma nosso trabalho, né? Então a gente precisa organizar todas as coisas. E ele traz também a estabilidade da pessoa, né? Vamos trazer do profissional. Então, assim, o funcionário ele precisa ter um tempo para se adaptar àquele ambiente de trabalho. A mesma coisa quando se contrata um técnico de enfermagem sem experiência. Aí ele nunca trabalhou. Então você você coloca esse técnico de enfermagem, por exemplo, na UTI. Ele nunca trabalhou com paciente grave, nunca trabalhou no ambiente. Uma semana eu não quero ele mais. Ele não sabe fazer tal coisa. Então, o funcionário ele precisa ter um tempo para ele poder pegar aquela rotina, para ele poder se adaptar com a situação, se adaptar com todo o contexto. Então, eu não posso dizer, a Alessandra não é apta para fazer tal atividade.
a Alessandra não sabe, então a gente precisa qualificar e a gente precisa dar a esse funcionário aquele tempo de adaptação, porque ele precisa se adaptar com a situação. Então, esse funcionário, ele precisa desse tempo para se adaptar, porém, ele precisa de iniciativa. O que é iniciativa? É a busca para solucionar os problemas. Se eu não sei funcionar, se eu não sei pegar uma veia, eu não tenho a prática, mas eu tenho o meu conhecimento científico. O que é esse conhecimento científico? Ah, eu sei a técnica, então eu vou atrás para aprender. Então eu vou, fulano, colega, você me ensina, você deixa eu funcionar para você. Então é você ter iniciativa dentro do seu âmbito de trabalho, né, para poder resolver as situações. E ele traz também o espírito de equipe, né? Que ele descreve que esse conjunto, esse contexto, eu preciso, dentro de tudo isso, eu ter o espírito de equipe, né? Eu preciso trabalhar em equipe, eu preciso saber dividir tarefas, eu preciso saber ensinar o outro que chega, eu preciso saber delimitar, eu preciso saber trabalhar junto com ele, a gente precisa saber dar as mãos mesmo, e a união faz a força, né? Então, esse trabalho em equipe, ele vem para reforçar que o trabalho não é baseado em uma única pessoa. Eu preciso de uma outra pessoa para poder estar desenvolvendo esse trabalho, principalmente na enfermagem, né? Principalmente nós profissionais de enfermagem. Eu preciso do colega para poder dar um banho no leito. Eu preciso de ajuda, às vezes, para funcionar o paciente, para fazer um curativo, para tirar dúvidas, eu preciso do outro. Então, o trabalho em equipe na nossa profissão, ela é essencial. Então, dentro das funções, né, os elementos da administração, então o Fayol traz lá que eu preciso ter previsão, eu preciso ter organização, eu preciso ter comando, eu preciso ter coordenação e eu preciso ter controle. Então, ele traz que o que é prevenção? Prevenção é eu conseguir prever os atos, né? Eu preciso saber calcular o futuro. Então, eu vou fazer um curativo, eu vou levar, é um curativo grande, geralmente faz com 6 pacotes de gases. Mas eu vou levar 8. Vai que acontece alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa visão do que fazer, né? Então, eu preciso programar essas ações. Então, eu não vou só comer os 6 pacotes de gases, né? Eu vou levar mais 2 de garantia, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Então, ele traz a organização. Então, ele é o ato do quê? A minha empresa, ela precisa fornecer a esse colaborador, esse funcionário, matéria-prima. Para ele que poder conseguir desenvolver todas as suas atividades. O que envolve essa matéria-prima? Envolve equipamentos, envolve capital, envolve pessoal. Então, assim, eu não posso colocar um técnico numa enfermaria com 25 pacientes. Eu não posso colocar exigir que esse técnico de enfermagem ele afira os sinais vitais do paciente se eu não dou a ele todo o material necessário. Aí ele traz também o comando, né? Então, a gente pode classificar que o comandante, né, dessa equipe, ele é o enfermeiro, né? Vamos trazer sempre para nossa área. Então, ele precisa saber dos princípios gerais da administração, né? Ele precisa saber como comandar uma equipe, como que comandar um setor, como delegar tarefas, como delegar funções, como saber cobrar, como saber lidar com tudo que possa acontecer durante a sua assistência, durante as suas 12 horas de trabalho, durante todo o trabalho ali dentro da unidade. Então, ele traz também que eu preciso coordenar. Então, esse enfermeiro, ele precisa ter harmonia em todas as suas gerenciamento das suas funções. Então, ele precisa fazer uma escala de atividade, ele precisa fazer uma divisão de leito adequada, ele precisa conseguir todos os insumos para essa sua equipe trabalhar. Então, ele precisa coordenar todas as situações. Durante essa prestação da assistência, juntamente com os colaboradores, para que
para que o sucesso seja o resultado final buscado, né? Esse resultado buscado, né? Que é a assistência de qualidade ao paciente. Então, ele traz também o controle. Então, esse enfermeiro, ele precisa ir ao final do plantão ou durante o plantão, conseguir avaliar se tudo aquilo que ele programou, ele conseguiu alcançar. Ai, eu programei dar banho em 10 pacientes, fazer todos os curativos. Então, ao longo desse período, ele vai avaliando e buscando para ver se ele conseguiu chegar no seu resultado final, né? Que é assistência ao paciente de qualidade. Aí agora a gente vai entrar nos modelos de gestões, né? Então, eu tenho um modelo de gestão. O que é esse modelo de gestão? Esse enfermeiro dessa unidade, ele saber gerir todas as situações que acontecem ali dentro. Então, eu tenho um exemplo: o paciente, ele queixa-se que não foi trocada a bolsa coletora, ficou cheia de xixi. Aí ele vem no seu enfermeiro, que ele é o líder daquele setor, e faz aquela queixa, né? Fala: olha, enfermeira, a minha bolsa coletora, que é onde armazena o xixi, ficou cheia, e eu pedi para o seu técnico ele vir desprezar essa bolsa, porém ele não demorou. Então, esse enfermeiro, ele vai pegar essa situação e tentar solucionar da melhor maneira possível. Ele vai avaliar toda a situação e vai chamar o seu técnico, vai conversar, vai tentar saber o que aconteceu, onde que teve a falha, para tentar solucionar o problema, né? Aí a gente tem o modelo assistencial. Esse modelo assistencial nada mais é que o desenvolvimento de um cuidado a esse paciente, né? Durante todo o plantão, a gente faz o modelo assistencial macro, né? De todos os pacientes, e aí a gente vem com esse micro, né? Cada paciente com o seu cuidado específico. Então, ele nada mais é que a assistência prestada ao paciente, coletivo, individual, né? Baseado sempre no conhecimento científico, baseado sempre no trabalho em equipe, no trabalho de toda a equipe que está ali dentro, né? Buscando o resultado final, que é prestar assistência de qualidade ao paciente. Então, a gente tem também o modelo de educação continuada. Então, o modelo de educação continuada é um núcleo que existe dentro do hospital, que é o que visa? Treinar, capacitar esses colaboradores, né? Então, assim, eu tô vendo que precisa de uma capacitação com cuidados com acesso venoso periférico. Então, essa equipe, né, ela faz uma capacitação e reúne a equipe hospitalar, né? Fracionados, divide por horário e tem todo um esquema, e ali ele vai fazer o quê? Vai dar uma aula, vai relembrar, vai fazer um treinamento. Para quê? Buscando expor a esse colaborador, né? Fazer com que o colaborador ele consiga entender aonde que estamos falhando, né? Aonde que está acontecendo o erro. Ou às vezes é um produto novo, é um abacate diferente, de uma empresa diferente, um dispositivo diferente. Então, a gente reúne a equipe, toda a equipe hospitalar, né, em horários fracionados, e expõe a eles como trabalhar com esse equipo, com esse determinado material, ou um treinamento em específico.